Anthony e Thea administram juntos uma academia, combinando trabalho em equipe e paixão. Thea, carismática e inspiradora, conquista os clientes, mas a chegada de Herman, um cliente confiante, desperta inquietações em Anthony. Conforme as interações entre Thea e Herman se intensificam, Anthony é forçado a enfrentar dúvidas que testam a confiança no relacionamento e no futuro que construíram juntos. Minha esposa infiel me traiu com seu cliente e teve a vingança que merecia. Minha esposa, Thea, e eu sempre fomos uma equipe. Nossa academia de ginástica não era apenas um negócio, era uma paixão compartilhada que nos aproximava. Planejávamos os treinos, conduzíamos as sessões e nos apoiávamos mutuamente. Nossa academia tornou-se um lugar onde as pessoas vinham não apenas para transformar seus corpos, mas também para absorver a atmosfera que criamos. Sentíamos orgulho em ajudar os outros a se tornarem a melhor versão de si mesmos. Thea era uma treinadora incrível. Ela não apenas criava programas de treino, ela inspirava as pessoas. Os clientes eram atraídos por sua energia e profissionalismo. Sempre me orgulhei de tê-la ao meu lado e sabia que nossa academia não seria tão bem sucedida sem ela. Um dia, um novo cliente se juntou à academia. Herman. Ele era um homem de seus 40 e poucos anos, magro, e que exalava confiança. Era o tipo de pessoa que imediatamente chamava a atenção. Herman se inscreveu para sessões com Thea, o que não me surpreendeu. Ela era uma das nossas melhores treinadoras e muitos clientes preferiam trabalhar com ela. No início, tudo parecia normal. Herman vinha algumas vezes por semana, seguia os exercícios e ouvia os conselhos de Thea. Mas, logo, percebi que as interações deles se tornaram mais do que apenas profissionais. Eles frequentemente riam juntos e discutiam assuntos além dos treinos. Às vezes, Herman permanecia na academia por mais tempo do que o necessário, apenas para conversar com Thea. Tentei não pensar demais sobre isso. Afinal, Thea era naturalmente amigável e acessível. Mas com o tempo, comecei a notar pequenos detalhes que me deixavam inquieto. As sessões de treino deles começaram a se estender além do horário habitual, e Thea parecia priorizar o progresso de Herman mais do que o de outros clientes. Conversei com Thea sobre isso. Perguntei por que Herman estava tão presente na academia e por que suas sessões às vezes duravam mais do que o planejado. Ela sorriu e explicou que Herman estava simplesmente comprometido em melhorar, que ele pagava por sessões extras e realmente queria resultados. Fazia sentido, mas eu não conseguia afastar as dúvidas que surgiam na minha mente. Com o passar do tempo, notei mudanças em Thea. Ela começou a dar mais atenção à sua aparência, algo que antes ela priorizava menos em favor do conforto. Sua energia, que antes era dedicada à academia e à nossa família, parecia mais dispersa. Nossas noites, antes cheias de conversas e planos compartilhados, tornaram-se mais silenciosas. Uma noite, decidi falar com ela novamente. Sentamos na cozinha e eu expus cuidadosamente minhas preocupações sobre o relacionamento dela com Herman. Thea mais uma vez me tranquilizou. Disse que era estritamente profissional, que Herman era um cliente importante que trazia uma receita significativa para a academia. Insistiu que eu não tinha nada com o que me preocupar, mas suas palavras não silenciaram a sensação de que algo havia mudado. Comecei a observar mais de perto as interações deles, como Herman trazia café para ela, como brincavam juntos. Um dia, cheguei à academia mais cedo do que o habitual e os vi conversando. Thea estava rindo, e havia algo em seu olhar que eu não conseguia decifrar. Eu estava dividido sobre o que fazer. Por um lado, confiava em Thea e sabia que ela era dedicada a mim e ao nosso negócio. Por outro, não podia ignorar o que estava vendo e sentindo. Essas dúvidas começaram a me afetar. Eu tinha dificuldade em me concentrar no trabalho e frequentemente passava as noites perdido em pensamentos sobre Herman e sua crescente presença em nossas vidas. Thea continuava insistindo que tudo estava bem, mas eu sentia que havia uma barreira crescendo entre nós. Essa situação me forçou a refletir sobre o que realmente importava para nós. Nossa academia sempre foi um símbolo do nosso trabalho em equipe, da nossa união, mas agora eu não tinha certeza se ainda estávamos indo na mesma direção. Decidi passar mais tempo com Thea, para lembrá-la do que compartilhávamos. Começamos a planejar treinos juntos e a conversar mais sobre o futuro da nossa academia. Esforcei-me para mostrar a ela o quanto ela significava para mim. Herman ainda frequentava a academia, mas tentei não deixar isso me consumir. Em vez disso, foquei em fortalecer meu relacionamento com Thea. Percebi que não podia controlar suas escolhas, mas podia trabalhar para garantir que ela se sentisse amada e valorizada. Então, o curso dos acontecimentos começou a mudar. Um dia,
meu melhor amigo, John, e eu decidimos fazer um encontro casual no quintal dele. Era uma das nossas tradições, nos reunirmos de tempos em tempos para falar sobre a vida, compartilhar risadas e relaxar da rotina diária. John era a única pessoa em quem eu confiava completamente. Ele me conhecia melhor do que qualquer um e nunca hesitava em me dizer a verdade, mesmo quando era difícil de ouvir. Naquela noite, enquanto o carvão queimava na churrasqueira, nossa conversa inesperadamente se voltou para relacionamentos. John notou que eu parecia tenso e perguntou o que estava acontecendo. No início, tentei disfarçar, mas sua persistência e preocupação genuína me fizeram desabafar. Contei a ele sobre minhas preocupações com Herman, as mudanças no comportamento de Tia e minhas crescentes dúvidas, apesar de minhas tentativas de consertar as coisas. John ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, ele respirou fundo e disse: Anthony, sei que você sempre tenta ser justo e encontrar compromissos, mas isso é óbvio demais. Se você não agir agora, pode perder mais do que apenas a confiança. As palavras dele me atingiram em cheio. John fez vários pontos que eram lógicos e inegáveis. Ele me lembrou que eu estava fechando os olhos por muito tempo e que era hora de parar de esperar que o problema se resolvesse sozinho. O apoio dele me deu a determinação de que eu precisava. Percebi que não podia mais ficar parado. Alguns dias após nossa conversa, comecei a procurar por qualquer pista que pudesse lançar luz sobre a situação. Tomei cuidado para não levantar suspeitas de Ti, mas assim que comecei minha busca, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô, é o Anthony? Perguntou uma voz feminina. Sim, quem está falando? Meu nome é Mary. Sou a esposa de Herman. Precisamos nos encontrar. É importante. Sua voz era fria e determinada. Senti um nó no estômago. Mary sugeriu nos encontrarmos em um local neutro, um café. Concordei, pressentindo que essa não seria uma conversa fácil. Na hora combinada, cheguei ao café. Mary já estava lá, sentada perto da janela. Ela era uma mulher elegante, composta, mas havia dor em seus olhos. Quando me sentei à sua frente, ela foi direta ao ponto. Anthony, sinto muito ter que te contar isso, começou ela, mas acho que você merece saber a verdade. Ela passou a explicar que tinha descoberto mensagens entre Herman e minha esposa. Nessas mensagens, estava claro que o relacionamento deles não era apenas pessoal, envolvia planos para tomar a minha parte na academia. Eles haviam discutido como me afastar e assumir o controle do negócio. As palavras de Mary me atingiram como um soco no estômago. Eu suspeitava que algo estava errado, mas nunca imaginei uma traição desse nível. Por que você está me contando isso? Perguntei, tentando manter a compostura. Porque eu não quero que Herman e sua esposa escapem com isso, respondeu ela. Eles nos traíram e eu me recuso a ficar parada e assistir. Passamos muito tempo discutindo os próximos passos. Mary sugeriu que não revelássemos o que sabíamos ainda, mas agíamos estrategicamente. Eu percebi que minha prioridade agora era proteger meus bens e me preparar para uma batalha legal. Quando cheguei em casa, comecei a agir. O primeiro passo foi procurar advogados. Eu precisava de alguém que pudesse me ajudar não apenas a garantir minha parte no negócio, mas também a minimizar as consequências potenciais. Também comecei a reunir provas, documentos, mensagens e qualquer outra coisa que pudesse ser útil. Todas as noites, eu analisava tudo o que conseguia encontrar. Tentava não deixar Thea perceber minhas suspeitas. Isso foi desafiador, especialmente quando ela agia como se nada estivesse errado, mas eu sabia que qualquer erro da minha parte poderia dar a vantagem para ela e Herman. Prestei muita atenção no comportamento dela, como ela falava ao telefone, como saía de casa em horários estranhos, com a desculpa de compromissos importantes. John esteve ao meu lado durante todo esse processo. Ele me ajudou a me preparar, ofereceu conselhos sobre como lidar com a situação e me deu apoio nos momentos mais difíceis. A amizade dele se tornou meu porto seguro. Cada dia parecia uma batalha. Eu sentia como se estivesse vivendo sobre uma bomba relógio, mas isso só fortaleceu minha determinação. Eu não era mais a pessoa que esperava o melhor. Agora, eu estava pronto para lutar pelo que era meu. O momento finalmente chegou, quando eu estava pronto para dar o passo decisivo. Semanas de preparação, coleta de provas e trabalho com advogados me deram a confiança necessária. Eu sabia que não poderia continuar fingindo que nada estava acontecendo. Uma noite, durante o jantar, decidi ter uma conversa honesta com Tia. Enquanto estávamos à mesa, reuni meus pensamentos e disse: Tia, eu sei de tudo há muito tempo. Sei sobre você e Herman, e sei sobre seus planos para o negócio. Quero que entenda que estou pronto para lutar pelo que é meu até o fim. Minhas palavras foram como um raio. Thea congelou. Seu rosto passou por uma série de emoções em segundos. Primeiro choque, depois raiva, em seguida pânico. Em determinado momento, ela começou a gritar, me acusando de destruir o nosso casamento. Foi um verdadeiro colapso emocional, mas eu permaneci calmo. Eu te dei uma chance, disse eu, mas agora eu preciso proteger o que construí. Naquela noite, Tia fez as malas e deixou a casa. Ela foi morar com Herman, mas isso não a impediu de continuar. A luta começou. Thea estava determinada a lutar por sua parte no negócio, e Herman, com seus recursos financeiros, ficou firmemente ao lado dela. A batalha legal começou. Foi um período difícil, mas eu estava preparado. Tinha um bom advogado e, mais importante, o apoio da minha família. Os pais de Thea, ao saberem das
revelações dela, se posicionaram ao meu lado. Estavam profundamente desapontados com ela e me apoiaram abertamente no tribunal. Ao meu lado também estava Mary, a esposa de Herman, que forneceu provas cruciais sobre o esquema deles. Cada dia no tribunal parecia uma nova batalha. Herman tentou usar sua riqueza para ganhar o caso, contratando os melhores advogados, mas eu estava melhor preparado. Sabia que a verdade estava do meu lado, e isso me dava força. Mary também estava ao meu lado. Ela não só me ajudou com os aspectos legais, como também se tornou um apoio emocional essencial para mim. À medida que os procedimentos legais se arrastavam, comecei a perceber que minha relação com Mary estava mudando. Frequentemente discutíamos estratégias e passávamos longas horas preparando documentos. Essas conversas gradualmente passaram a envolver temas pessoais. Compartilhávamos nossos medos e nos apoiávamos mutuamente nos momentos difíceis. Um vínculo especial começou a se formar entre nós. Quando o tribunal finalmente entregou seu veredito, senti um grande alívio. Vencemos. Minha parte no negócio permaneceu comigo, e Thea e Herman sofreram uma derrota clara. Não foi apenas uma vitória legal, mas uma vitória moral. Eu sabia que havia feito tudo o que podia para proteger o que mais importava para mim. Naquela noite, após o veredito ser anunciado, decidi celebrar a vitória com Mary. Nos encontramos na casa dela. Na mesa, havia uma garrafa de vinho e alguns petiscos leves. A atmosfera estava quente e relaxada. Falamos sobre tudo o que passamos, relembramos os tempos difíceis e rimos de como Herman tentou se livrar no tribunal. Sabe, Anthony, Mary disse olhando para mim, eu nem sei como teria conseguido sem você. Eu sorri e respondi, é mútuo. Você foi minha tábua de salvação durante todo esse tempo. Sob o efeito do vinho e das emoções, não conseguimos segurar mais os sentimentos. As palavras se apagaram e nos encontramos nos braços um do outro. Não foi apenas proximidade física, foi um momento em que todos os sentimentos e experiências acumuladas finalmente encontraram uma liberação. Aquela noite marcou o início de um novo relacionamento. Mary e eu já não éramos apenas aliados lutando contra um inimigo comum. Tornamo-nos algo mais um para o outro. Juntos, começamos um novo capítulo na vida, livres de mentiras e traição.